Vamos pensar então sobre o método Bertazzo. Biografia. Ivaldo Bertazzo nasceu em 1949 em São Paulo e desenvolve o método Bertazzo de reeducação do movimento desde 76. Professor de dança, coreógrafo, educador físico, fisioterapeuta e diretor da Escola do Movimento, Ivaldo Bertazzo iniciou sua vida profissional na área do movimento aos 16 anos de idade como bailarino. Em 1975, fundou a Escola de Reeducação do Movimento. Em 76, criou sua primeira coreografia para o espetáculo Danças e Roda. E desde então foram mais de 30 espetáculos realizados, dentre eles Sur Urbano, Padedeuses, Tupi-Tuês, Milágrimas, Corpo Vivo, Carrossel das Espécies e muitos outros. Alguns deles com grande quantidade de pessoas no palco, partindo da ideia de que pessoas comuns também podem dançar em espetáculos, como no caso de Grande Noite de Baile 1 e 2, nos anos de 1980 e 1981, com 90 e 140 pessoas em cena, respectivamente. Em 85, cria Entre Duas Portas, com 90 pessoas em cena, com idades entre 18 e 70 anos. Neste mesmo ano, oferece uma aula para 1.000 pessoas no Parque Ibirapuera, 1.000 dançando na Bienal, trabalhando noções de concentração e espacialidade. Nas últimas décadas, Bertazzo criou, coreografou e produziu espetáculos, estando muitas vezes em cena. Realizou intercâmbios com artistas de outros países, organizou festivais e parcerias com instituições, como por exemplo o Sesc São Paulo. Entre o ano 2000 e 2002, em parceria com o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, localizado no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, Ivaldo ofereceu aulas do método Bertazzo e coreografou 3 espetáculos dançados por moradores do complexo: Mãe Gentil, Folias Guanabaras e Danças das Marés. Em 2004, criou o Sanvaad, Rua do Encontro, com bailarinos no projeto Dança Comunidade. Entre 2012 e 2014, publicou pelas edições Sesc São Paulo 13 livros dedicados à organização teórica de sua técnica: Cérebro Ativo, Reeducação do Movimento, Gesto Orientado, Reeducação do Movimento e Corpo Vivo, Reeducação do Movimento. Em 2018, publicou Fases da Vida, da Gestação à Puberdade. Segundo o portal Sesc, abre aspas, o método Bertazzo propõe aos praticantes rever hábitos e principalmente experimentar novas maneiras de preservar e reeducar os movimentos. Após a trilogia publicada com foco no público adulto, Fases da Vida aborda desde o período pré-natal até o fim da infância e início da adolescência, período não contemplado especificamente nos livros anteriores. Passa ainda pelo tema da psicomotricidade, conceito fundamental para compreender e estimular o desenvolvimento da criança desde os seus primeiros meses de vida, e conduz o leitor na aplicação de exercícios e manobras articulares e musculares. Trajetória da técnica e influências. No Brasil, Ivaldo Bertazzo foi aluno em aulas de movimento, dança e teatro, em cursos com Klaus Viana, Marika Guidali, Ruth Rachot, René Gumiel, Tatiana Lescova e outros. Graduou-se em fisioterapia e aprendeu técnicas de dança em muitos países orientais, como a Índia, Tailândia, Vietnã e outros. As danças indianas são de grande influência para sua técnica, destacando-se a Bharatanatyam, Kathak e Odissi. São também bases para sua técnica a pesquisa sobre coordenação motora, cadeias musculares e articulares, psicomotricidade, biomecânica, neurologia, entre outros. As danças indianas fornecem a base para pensar o eixo e o centro do corpo na sua relação com a bacia e flexão de joelhos, tronco e pescoço em diferentes formatos, gerando noções de equilíbrio e força. É também pesquisada a firmeza dos pés no chão, gerando sustentação, a direção dos movimentos, a precisão do gesto, os músculos da face e elementos da teoria musical, como a duração das notas cantadas, interligadas com a duração dos movimentos. O trabalho com as cadeias musculares foi aprendido com a técnica GDS, desenvolvida pela fisioterapeuta belga Godelieve Denis Struijff. No Brasil, Bertazzo, junto a Lúcia Campelo-Ran, fundaram em 1987 uma filial desta técnica, o Centro Brasileiro de Cadeias Musculares.
Os fundamentos da técnica passam pelo estudo da mecânica muscular e articular do corpo e as relações com o psiquismo, pensando a globalidade do corpo enquanto um sistema. A pesquisa sobre a coordenação motora desenvolvida por Marie-Madeleine Bézier e Suzanne Piret também influenciaram o método Bertazzo, acionando os elementos do aparelho locomotor, composto de ossos, músculos e pele, na relação com o equilíbrio e com a gravidade. Tensão, rotação, enrolamento, torções, flexões e espirais são temas de investigação de Bézier e Piret. Bertazzo também foi influenciado pelas ideias de Wilhelm Reich. Segundo Inês Bogea, abre aspas, o intercâmbio de linguagens, a autoconscientização, a experimentação de possibilidades orgânicas e a integração do corpo no espaço sempre foram parte das pesquisas de Bertazzo. Aos poucos, ele desenvolveu um método para que todas as pessoas dispostas a explorar as possibilidades do movimento pudessem dançar. O indivíduo, entre aspas, comum, fecha aspas, que se dedica a conhecer o corpo, a buscar uma estrutura de base, a recuperar a essência do gesto humano por meio dos movimentos, Bertazzo chamou de cidadão dançante. E para ele foi desenvolvido um método, a reeducação do movimento, fecha aspas. Essa foi um trecho, então, da tese de Inês Bogea, de 2007, Ivaldo Bertazzo, Dançar para Aprender o Brasil. A técnica e suas ideias. Segundo Ivaldo Bertazzo, desde que o ser humano se tornou bípede, tem lutado contra a gravidade ao longo da história e também em seu percurso individual de vida, desde que aprende a estabilizar o peso de forma vertical quando bebê, até os desafios em manter esta postura ao longo da vida adulta, que muitas vezes é desorganizada, inclusive pela perda de elos neurológicos a partir dos 22 anos de idade. Abre aspas. Quando o homem se verticalizou graças a uma engenhosa evolução da ossatura dos quadris e da configuração muscular coxo-femoral, transformando as mãos em ferramentas, criou-se a possibilidade de um amplo crescimento da massa encefálica. Trecho do livro Gesto Orientado, Reeducação do Movimento, de Ivaldo Bertazzo, de 2014. Segundo o autor, o crescimento do sistema nervoso não teria ocorrido nas estruturas corporais com a mesma velocidade. Ivaldo Bertazzo afirma que a organização motora está próxima do local onde o pensamento se desenvolve e que a modificação da estrutura corporal deve ser realizada durante as ações cotidianas. O objetivo do método Bertazzo é corrigir as desarmonias corporais que estão associadas ao psiquismo, com intervenções no modo funcional e desenho corporal e através da mobilização dos componentes psicossomáticos e de experimentações inteligentes. Dessa forma, o cérebro pode então se apropriar de um movimento e assim incluí-lo em seu repertório, possibilitando-o agir automaticamente através do reaprendizado. A reeducação do movimento consiste na reciclagem de ações mecânicas e reflexas, promovendo o suporte para ações motoras voluntárias. A pesquisa percorre as alavancas ósseas, trações na pele, gradação da intensidade das contrações musculares e impulsos, contenção do movimento, estabilidade da massa corporal, entendimento da velocidade e a criação de referências corporais. Segundo Bertazzo, abre aspas, no afã de sermos livres, desejamos nos libertar do corpo. Dessa forma, anestesiamos o corpo. A mente pensa que é livre. No afã de sermos livres, desejamos libertar o corpo dele próprio. Assim, transformamos ligamentos em desligamentos. Esgarçamos articulações. Deformamos o organismo pela falta de sentido e de eixo. Mais um trecho do livro Gesto Orientado, Reeducação do Movimento. Liberdade, segundo o autor, não é soltar o corpo ao máximo, e sim fortalecer sua estrutura, construir sua unidade e coesão. E para que seja transformado, o corpo precisa de interferência, exercícios para eliminar os vícios e modificar a postura. Bertazzo afirma na apresentação do curso de formação do método Bertazzo, abre aspas, quais são os princípios que conduzem nosso método? Primeiro, a organização postural. A postura é um mapa, uma cartografia para eu me organizar por esse mundo em que ando. Então, um dos primeiros princípios é a postura.
A organização dos sentidos auditivos, visuais, isso é postura. Depois, o encaixe articular. Em detrimento de se alongar e ficar muito elástico, as pessoas desorganizam os encaixes articulares, o que vai fatalmente trazer lesões ligamentares. Transmissão de tônus. O que é isso? Quando eu uso a mão ao segurar um objeto ou pressionar algo, os músculos transmitem a força para o centro do meu corpo. A compreensão do que é transmitir o tônus para o centro, os gestos serão frágeis. Organização espacial e rítmica. Isso é importante para meu envelhecimento. Vários princípios regem nosso método, mas o mais importante é como os gestos alimentam seu sistema nervoso central, para você chegar a uma maturidade com sabedoria motora. Esse foi um trecho da apresentação do curso Método Bertazzo, fala de Ivaldo Bertazzo. Segundo Inês Bogea, abre aspas, a reeducação do movimento é uma técnica interdisciplinar que envolve a prática de terapias corporais e estudo do movimento, estimulando sua autonomia. Reeducar o movimento significa reconstruir os padrões do gesto por meio do universo sensitivo e da percepção relacional. Fecha aspas. Trecho da tese Ivaldo Bertazzo, Dançar para Aprender o Brasil, de Inês Bogea, de 2007. A seguir afirma, abre aspas, a reeducação do movimento altera a memória sensorial. O aluno percebe, por exemplo, que ao sentar-se deve manter o apoio do corpo nos pés, porque a pressão que eles exercem no solo é fundamental na organização simultânea com e contra a gravidade. A pressão dos pés gera um impulso ascendente, que descomprime a coluna vertebral, impedindo que o peso do corpo esteja totalmente sobre o tórax e a bacia, o que prejudica o bom funcionamento dos sistemas respiratório, circulatório e digestivo. Em uma única ação, associam-se tônus e flexibilidade, fortalecendo a estrutura, ao mesmo tempo em que se ampliam os espaços internos, ressaltando a importância do fluxo respiratório. Mais um trecho de Ivaldo Bertazzo, Dançar para Aprender o Brasil, tese de Inês Bogea. Alguns conceitos e elementos chaves da pesquisa. Volume corporal. Entendimento da geometria corporal na relação com a tridimensionalidade em relação ao espaço. Organização muscular, articular e neurológica. Centro. A bacia é o centro do aparelho locomotor e deve ser ativada em posições estáticas ou em movimento, equilibrando as forças que atuam no corpo. Gravidade. Corpo em prontidão sob tensões estáticas e dinâmicas. Os pés se opõem à gravidade e se apoiam amplamente no chão. Cidadão-corpo. Pensado como a identidade brasileira do movimento. Corpo-gesto. Entendido a partir das dimensões do corpo, estrutura, estática e forma. E o movimento, função, dinâmica e gesto. Sobre a respiração, Bertazzo afirma, abre aspas, o mecanismo da inspiração é ativo. Há uma dilatação dos pulmões, diminuindo a pressão interior, graças à elasticidade existente nos tecidos dentro do pulmão. Quando o diafragma se contrai, os músculos abdominais são ativados. A caixa torácica se alonga verticalmente. Quando eu inspiro, o tronco também se alarga horizontalmente. É importante sempre ter presente que o aparelho respiratório e a circulação sanguínea caminham de mãos dadas, fecha aspas. Trecho da videoaula Ato 1, A Respiração, da série Respiração em 4 Atos, de Ivaldo Bertazzo. As pessoas interessadas em conhecer mais sobre o trabalho de Ivaldo Bertazzo podem consultar os sites rede.metodobertazzo.com e plataforma.metodobertazzo.com para a realização de aulas remotas ou presenciais na cidade de São Paulo.